começando. Está começando. Ser Digital, um podcast sobre tecnologia, comportamento e o impacto das inovações no nosso dia a dia. Apresentação de Adilson e Renato. Olá, este é o Ser Digital Podcast. Aqui você irá ouvir dois camaradas que não sabem nada sobre coisa nenhuma comentar sobre tecnologia, inovação, notícias e as suas implicações no dia a dia. E para o registro desta gravação, hoje é uma quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Este aqui que vos fala é Renato, e para eu não ficar aqui mentindo sozinho, do outro lado está o Adilson. Tudo bem, Adilson? Bom dia. Gostei dessa sua introdução aí. Dois camaradas que não sabem nada sobre coisa nenhuma. Vamos rolar alguma coisa aqui, né? Vamos falar o bate-papo aqui, né? Fazer nosso bate-papo aqui, né? Então, e hoje é quinta-feira, rapaz. Hoje lá nos Estados Unidos da América, na Trumplândia, hoje é dia de ação de graças. Mas não é? É hoje o dia de ação de graças oficial dos Estados Unidos? Não. É quinta-feira, a última quinta-feira do... A última aqui, é verdade, rapaz. Então, hoje é dia de ação de graças para os camaradas. Hoje é um grande feriado lá, né? É um feriado quase maior que o Natal, né? Maior que o Natal, eu vou dizer que é maior que o Natal até, viu? O povo vai se empantufar lá, como dizia alguém aqui da minha família, vai comer comida e peru, né? Que eles comem. Hoje é o dia deles comer peru, né? E a gente vê aqueles filmes lá americanos lá, a pessoa perde o avião porque todo mundo volta para casa e dá aquele monte de neve e um monte de coisa, é interessante. Porque passar o dia de ação de graça sozinho é um horror, um pecado. Né? Para nós é como o nosso Natal, né? Ficar sozinho no Natal em casa, para eles é o dia de ação de graças. É isso aí. E é um feriado meio polêmico, viu? Tem gente que é a história dos primeiros lá que chegaram lá, né? Na América, daí eles tiveram uma colheita, daí eles foram fazer, daí os índios vieram, os nativos, melhor dizendo, né? Os nativos vieram e fizeram uns comes e bebes ali junto com a turma e tal, não sei o que. É uma história meio inventada lá, mas de qualquer forma é um dia que eles param para dar graças. Pelo ano, né? Pelo ano, pela vida, por tudo, no caso dos colonos lá, a colheita, enfim. Mas é bom. Eles têm só para complementar rapidinho, eles têm os Estados Unidos, ele nasceu numa tradição muito protestante, né? Cristã protestante. Isso, E isto é muito forte nos cristãos, essa coisa assim do agradecimento. Então eles enveredaram mesmo por essa linha. Muito bem, continuando, deixa eu dar dois retornos que eu tive, dois feedbacks sobre o podcast. Um do Alexandre, você conhece ele, muito tempo atrás a gente já gravava podcast. Já gravava com ele participando, né? Isso, coisa de uns 20 anos atrás ou mais, não sei. E ele ouviu o nosso podcast e ele achou que tá bom, a qualidade do som tá bom, ele gostou do som também, então ele só fez um comentário para mim, a meu respeito, que é o uso do né. Que eu vou falando, né? Eu vou falando, né? É muito né. Ele falou, eu reparei que você tá falando muito né. Só isso. O resto ele disse que tá bacana e ouviu, então. Tivemos aí. Um fala então, outro fala né. Pois é, eu falo muito então, né? Então, né? Pois é. Na mesma frase. Pois é. São cacuetes, né? Que fica estranho, porque quem está, por exemplo, eu tô falando com você, né? É normal, eu vou dizer um não é para validar a informação que eu tô passando, né? Você vai me responder. Mas quem está ouvindo e só está ouvindo e não pode interagir e fica ouvindo aquele né, e você não tem como, né, dar uma resposta, interagir, fica estranho, realmente. Fica estranho. É igual dar bom dia para televisão, né? O repórter da televisão, ele fala bom dia, e a pessoa no sofá, bom dia, só que né, não tem retorno. É tipo isso. E o outro colega também ouviu, o Fábio, ele disse o seguinte, ele gostou e ele acha o seguinte, que tinha que dar uma acelerada depois na edição, se puder você dar uma aceleradinha bem de leve e tal, cortar os intervalos, fazer uma coisa mais compacta e tudo mais, vai ser uma boa. Inclusive eu já fiz isso no anterior, na verdade, né, na nossa segunda gravação, na edição, eu cortei, né, isso
uns espaços vazios. O editor corta lá sozinho, lá automático, né, os espaços vazios, e eu dei uma pequena acelerada lá, eu acho que ficou bom, não dá para perceber, não estamos falando aceleradamente, mas essa dica do Fábio também foi muito boa, eu gostei também, também implementei lá, o que mais que ele falou? Acho que foi isso aí, Então é esses 2 feedbacks que eu tive aí, 2 retornos, certo? Muito bem. E temos o último podcast, nós falamos sobre a IA, a bolha da IA, né, Adilson? Você comentou sobre a bolha da IA, e a bolha financeira, e também teve um comentário que foi feito sobre o povo ter medo da IA, né? O pessoal tá com medo da IA, não tá usando a IA, tá achando que essa coisa de IA é só para brincadeira, só para piadinha, mas que a gente sabe que dá para fazer muito mais coisa, que o pessoal tinha que se dedicar, aprender, enfim. E a gente comentou que, de repente, o pessoal se segura, alguém que entenda, que tenha interesse, fala, não, eu não vou mexer com esse negócio aí, porque eu vou criar alguma coisa que depois vai acabar me substituindo, se voltando, né? Contra mim mesmo, né? Se voltando contra mim mesmo, né? A criatura que se volta contra o criador, tipo isso, né? E você comentou da Skynet, do filme lá do Exterminador do Futuro e tal. E é isso que eu vi uma notícia, saiu num site IGN, de um americano que trabalhava, um programador, chegava a trabalhar 80 horas por semana criando agentes de inteligência artificial. E ganhava bem, um cara novo, 26 anos. Trabalhava bastante, ganhava bem, era o emprego do sonho dele lá, né? Mas, de tanto ele criar os agentes, o patrão chegou e demitiu ele. Inclusive, ele ganhou tem uns hackathon, né? Teve um hackathon lá da OpenAI. E ele ganhou, foi o primeiro a ganhar lá, a competição lá do hackathon lá. E um cara super top, né? E uma hora depois que ele ganhou, que ele soube que ele ganhou o hackathon lá, a empresa demitiu ele. Foi demitido ali. É o clássico história da criatura se voltando contra o criador, né? Então, e essa notícia saindo assim, né, que você está comentando aqui, sai a notícia, ela começa a viralizar essa notícia, e ainda mais o povo vai ficar com o pé atrás com a IA, né? Ele até gravou no TikTok a ligação que ele recebeu, né? Recebeu uma ligação, uma chamada lá para avisar que ele estava sendo desligado da empresa e tudo mais. Então, tá no TikTok dele. Mas esse cara é bom, ele virou notícia, enfim, ele vai conseguir outro emprego, vai montar um negócio dele aí, ele conquistou uma certa autoridade nisso aí também. Uma notoriedade com essa. Autoridade, né? Mas é isso aí, né? Então era isso, essa notícia aí. Na verdade, assim, né? A IA, ela... Estava vendo também um outro cara falando esses dias, dizendo assim, a IA vai tirar empregos? Vai. Não resta dúvida que vai. Algumas, no mínimo, diminuir, né? Esse escritório que tinha 5 funcionários vai passar a ter 4 porque a IA ajudou, tal. Isso vai acontecer. Agora, também é fato que a própria IA vai criar empregos que antes não existiam, né? E dizem os especialistas, quase sempre é assim, inclusive tanto aconteceu na Revolução Industrial, quanto depois, mais depois na era da informática e tal, os empregos criados são mais em número, mais abundantes, os empregos criados são mais do que o pessoal que foi demitido, e também são de melhor qualidade, né? Os caras passaram a ganhar mais, por essas novas tarefas que foram criadas, num serviço menos insalubre, por exemplo. E então, no frigir dos ovos, como dizem, né? No final das contas, acaba sendo mais positivo do que negativo. Você veja, isso que você falou é verdade, né? Cria oportunidades, eu acho, até, né? Cria oportunidades, exatamente. Exatamente. Ele chegou na empresa, fez o que tinha que fazer, a empresa gostou, beleza, o que você fez para nós serve, não precisa mais de você, tchau. Agora ele tem, nossa, um campo aberto aí para frente, aí para lidar, né? Para trabalhar e tal. E vai estar muito bem, um cara jovem. Não, com certeza. Ele, especificamente, não há nada de preocupante quanto a ele, né? Mas o que tem mesmo é que tirar esse mito da cabeça do povo de ser contra IA, até porque não tem solução, amigo. A coisa veio para ficar e vai cada vez mais vai piorar esse negócio. Não tem volta. É um caminho sem volta.
Ok, e você também quer falar para nós, eu estou sabendo, você já me passou aqui, sobre o código em Assembler que levou o homem à Lua, isso? Então, rapaz, eu vi esse vídeo, eu achei muitíssimo interessante. E até mandei para você um áudio, né? Você tem um áudio meio fácil, hein? Tenho, mas me dá um contexto aí. Esse aí. O contexto é assim, peguei lá, surgiu na minha timeline lá no YouTube, uma sugestão de um vídeo de um camarada falando sobre o código em Assembler que foi feito pelos programadores da época. Isso foi na década final de... Quando o homem foi para a Lua? Final da década de 60, né? 69, é. 69. Que os programadores lá da época, o cara falando, olha, esse é o código, eu descobri, tá na internet, esse código é público, está na internet. Ele é um código feito em Assembler, o código que foi nos foguetes que eles foram para a Lua. Sabe assim? Nossa, cara, que troço interessante. Eu não sabia que isso aí existia. Existe. Tá na internet. E aí o vídeo é muito interessante, porque os programadores da época têm até assim bastante senso de humor. Eles colocaram algumas coisas, alguns comentários lá no código muito interessantes. Isso, eu tô vendo aqui o canal do João Alves, que é programador desde 2018. Ele grava vídeos, né? Falando sobre programação, desenvolvimento, linguagens, código, curiosidades, etc, né? É esse canal do João Alves. Eu separei um trechinho aqui, vamos ouvir. Quem é programador vai entender bem, quem é um pouco técnico, mas depois a gente comenta aqui. O código inteiro foi feito em Assembly e era uma versão muito mais compacta do que o original, que se chamou AGC Assembly Language. Então, se a versão principal já era de baixo nível, essa versão aqui era de baixo do inferno. Mas por que precisava ser tão leve assim? Cada instrução tinha que ocupar o mínimo de memória possível, porque o AGC tinha só 36 KB de memória ROM, que era a parte da memória fixa do computador, aquele como se fosse um caderno de anotação dele. E apenas 2 KB de memória RAM, que seria para dados que mudassem conforme os sensores e as interfaces dos astronautas. Ou seja, um caderno que ele podia apagar e escrever de novo. Para fins de comparação, isso não cabe nem uma GIF de hoje em dia. Por isso, muita gente não acredita que o homem foi para a Lua. Olha aí. Pois é, cara, pensa, a gente sabe, né, nós que somos técnicos, nós que somos da área, a gente sabe que o início da informática era, assim, um absurdo. Meu, imagina 2 KB de memória RAM. Cara, isso é uma cabecinha de uma agulha, assim, sabe? Um ponto, hoje, é totalmente inimaginável. Ele falou, não cabe um GIF, um GIF animado ali. Né? Uma imagenzinha GIF hoje que é minúscula, não caberia na memória daquele computador. Eu falei, gente, olha isso. Os caras faziam mágica com Assembler. Os caras faziam mágica. Tem que tirar o chapéu para esses caras, porque realmente se construir um código com tantas limitações de memória e de processamento, os caras, sinceramente, para uma tarefa tão importante, né? Poderia determinar a morte dos caras lá, dos astronautas. Imagina, se alguma coisa dá errada nos computadores, o foguete não consegue decolar da Lua, eles ficaram presos lá, porque o computador não conseguiu dar start no... Era um troço de extremo risco, né? Extremo risco. O próprio astronauta sentou ali, ele não sabia se ele voltava, né? Então, tenho certeza que ele assinou lá um termo de compromisso com a família, né? Assumindo total responsabilidade, porque... eles eram militares também, né? E de certo foi considerada também uma missão militar, alguma coisa assim, né? Também. Né? O militar vai para uma missão, você vai para a missão, pô. Né? Pode ser que você volte, pode ser que não, né? Mas é interessante que eu não tirei nenhum clipe de áudio aqui, mas eu ouvi, você também comentou comigo já anteriormente, dos comentários que tem no código, né? Os melhores são os comentários. Lá pelas tantas, lá no meio do vídeo, o cara fala assim, porque Assembler, você tem que pôr uns comentários, né? Bom, programador, qualquer programa, o programador põe comentários dentro do código. E um dos comentários lá, o cara dá uma instrução assim, né? E aí coloca um comentário lá. Como é que é? Isso é temporário. I hope. Eu espero que seja temporário esse negócio. Quer dizer, o cara deu uma solução ali que ele queria mudar depois e não mudou. O código foi do jeito que ele não foi mudado, o código. Então, assim, o povo tinha muito senso de humor também, né? Porque chega uma hora que você fala assim, gente, que absurdo, como é que pode um troço desse? Ele fala também a rotina, né, que ele escreveu lá,
programador, né, na verdade, para dar ignição nos motores lá, alguma coisa assim, e o comentário que ele pôs, né, explicando o que era aquela rotina que vinha em seguida, o nome era Burn Baby Burn, queime, queime baby, queime, né, Burn Baby Burn. Caras tinham um bom senso de humor, e esse João, que gravou, que tem esse canal, fala sobre isso, ele fala, né, que ele falou, olha, uma coisa tão importante quanto levar o homem à lua, os caras programavam e tinham esse senso de humor, essa leveza, essa coisa assim, e que não tem mais, né? Ele como programador, o João, né, diz que não tem, hoje em dia não se tem mais isso, e que ele estava até querendo que, olha, vamos, nós programadores, vamos voltar a ter uma certa leveza, alguma coisa assim, né? Né, porque hoje, assim, ficou tão... hoje, inclusive, os códigos estão tão grandes, é muito comum ter milhares de linhas de código, que ele ficou muito profissional, né? Então, o povo, assim, os chefes de equipe de TI, eles recomendam que você não coloque tantos comentários, porque o seu código pode sofrer por excesso de comentários, né? Não querendo ter tanto comentário, os caras perderam qualquer senso de humor ou qualquer outro tipo de comentário que pudesse ser feito. Lembrei também, um comentário que tinha lá era uma citação de Shakespeare também, né? Então, você vê, exatamente. Os caras na época eram programadores, mas não eram cultos, né? Pessoas. Eram cultos, né? Então. Interessante isso aí. Bem interessante. Agora, eu não acho que o áudio que eu toquei aqui dele falando, ele falou, do ponto de vista técnico, né? Por ter só 2K, né? Pois é. Você olhando do ponto de vista técnico, por causa disso o homem tal não foi à Lua, muita gente não acredita e tal. Eu não acho que isso é motivo, né? 2K é o que tinha na época, era o que dava para fazer, era algo extremamente de risco, podia dar certo, podia não dar certo, eles meteram os caras lá e, claro, testaram tudo que testaram, fizeram tudo que, né, um monte de... Sim, testaram muito antes, né, com certeza. Mas eu não sou desse, eu não subscrevo essa ideia de que não, o homem não foi na Lua, isso foi falso. Eu acho que foi sim. Eu acho que foi sim. Tudo aponta que foi, eu não tenho razão. Na verdade, tem aquele cara... Para não acreditar. Tem aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, um rapaz assim meio gordinho hoje no YouTube que fala sobre... Gente, esqueci o nome dele. Eu já vou lembrar. Ele fala, gente, sabe, essa história de que o homem não foi para a Lua é um completo absurdo, né? Porque você tem, por exemplo, naves russas, né, que vão para o espaço, hoje você tem gente da China, você tem estação orbital chinesa rodando aí ao redor da Terra, você tem o Japão ele tem um programa de foguetes também bem interessante, e ele fala que o Sacani, Sérgio Sacani. Ele falou, gente, hoje você tem tantas agências espaciais, e quando os caras foram lá na Lua, eles deixaram um espelhinho no lugar do pouso lá. E aí você consegue medir a distância da Terra na Lua jogando um laser nesses espelhos lá. Então, assim, a China sabe que os caras foram para a Lua, porque pensa, a China poderia dizer, que foram para a Lua, nada, eu vi lá, não tem nada lá. Os chineses viram o lugar do pouso, coisas que ficaram para trás lá, os japoneses viram, os russos viram, todo mundo que tem qualquer estação espacial, foguete, qualquer tecnologia assim, eles têm certeza que o homem chegou à Lua. Então, isso é bobagem, esses caras. É igual a Terra plana também, isso é tudo bobagem. Muito bem, mudando de assunto, agora que nós temos para falar do Banco Master. Rapaz, esse Banco Master, pelo amor de Deus, deu muita história para manga. Certamente todo mundo sabe que o Banco Master faliu, né? Essas últimas 2 semanas só se falou no tal do Banco Master, a falência, enfim. Mas sabe que eu queria... Teve também uma série de coisas de apontamento de fraudes, coisas políticas, tem uns políticos envolvidos no meio, mas o que eu achei mais interessante mesmo, que eu queria comentar, nem é tanto essa coisa política e das fraudes, porque tem-se muito forte essa sensação, depois a gente pode até comentar aí alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu queria mesmo falar sobre essa questão do Banco Master é uma coisa que me assustou um pouco,
não deveria, né? Depois de quase 60 anos, acho que eu não deveria me assustar com essas coisas. Mas eu me assustei pensando no aspecto, assim, econômico da coisa. Por exemplo, imagina a seguinte situação. Você é um investidor, só que você tem 2 tipos de investidor no mundo, né? O tubarão e a sardinha. O investidor tubarão é o cara que movimenta bilhões na bolsa, aquele tal daquele Barsi lá, o brasileiro, que tem bilhões aplicados na bolsa. Então, esse é o aplicador, é o tubarão. Investidor tubarão. E existe o investidor sardinha, que é aquele investidorzinho assim dos 100 mil reais, sabe, o cara que vendeu um apartamento, conseguiu 200 mil reais no apartamento, tá, vou pegar esse dinheiro e vou investir, para não deixar parado na poupança, por exemplo, né, que o rendimento é muito pequeno, eu vou investir, aí ele esfrega as mãos e vamos ver o que eu consigo achar aqui no mercado, são muitas opções, e CDB, e LCA, e LCI, e um monte de sopa de letrinha, e ele vai enveredando por esse caminho. Cara, sabe que o que eu fiquei assustado com esse Banco Master é que você pega uma empresa, não sei se eu poderia citar o nome, acho que eu não vou citar o nome, mas uma grande empresa de investimentos aí no mercado, muito famosa, pegou e eles falam assim, não, pega aí, me dá o seu dinheiro aí, me dá o seu 200 mil, nós vamos investir isso aqui em, sei lá, CDB, não sei das quantas, tal. Só que você, investidor, você confia nessa empresa de investimentos porque ela é famosa no mercado, todo mundo conhece a empresa, tem muita propaganda na televisão, na internet, tal, você confia nos caras. Só que você não sabe aonde que o cara vai pôr o seu dinheiro. Assim, um monte de gente dessa empresa que eu estou falando tiveram prejuízos grandes porque os investidores investiram no Banco Master, sem falar para os seus clientes, dizendo, olha, o Banco Master é assim, 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 eles estão lançando CDB a tantos % acima de mercado, luz amarela, eles não falam nada disso. Eles pegam o seu dinheiro e digam, não se preocupe, deixa comigo que eu entendo dessas paradas. E ele pega o seu dinheiro e ele vai lá e ele investe onde ele quiser, você não fica sabendo aonde que o cara investiu. Aí depois, se der certo, beleza, né? Ele te dá um rendimento, diz, viu? Aí, ó, você confiou em mim? Consegui tal rendimento para você. Se der certo, beleza. Mas se der errado, ele te dá um tapinha nas costas e fala, puxa, desculpa aí, hein? Foi mal. Entendeu? Você perde seu dinheiro, você aplicou achando que estava num lugar, o seu dinheiro, e de repente você nem sabe o seu dinheiro estava aplicado lá no Banco Master. Aí faliu o Banco Master, você fala, não, tudo bem, pode falir, não tenho conta lá. E você vai ver, e na verdade você tinha conta lá. Que o cara em quem você confiou para investir o seu dinheiro, pegou o seu dinheiro e investiu no Master sem te falar. Num fundo lá do... Num fundo qualquer que estava dando uma rentabilidade um pouco melhor lá. Mas escuta só essa. Fraude das Americanas, roubo hacker do Banco Central, fraude no INSS, fraude do Banco Master, fraude em concursos, fraude do Enem, vexame mundial da COP30. Que país é esse? Amigo. Que país é esse? É fraude para tudo que é lado. Mas você tá querendo dizer que você falou do tubarão e do sardinha. Isso. Os dois perderam? Não, só o sardinha perdeu. Só o sardinha perdeu? O tubarão não... O tubarão, quando ele investiu, se ele investiu no Banco Master, ele investiu de olhos abertos. É isso que eu tô falando, que eu fiquei assustado. Porque o sardinha, ele investe de olhos fechados. Ele não sabe aonde que ele está investindo. O tubarão não. O tubarão conhece a empresa onde ele está investindo, aquele sinal amarelo, porque o cara está pagando mais juros do que o mercado normal. O tubarão sabe ler esse sinal amarelo. Então, quando ele investe sabendo que ele pode perder. O investidor sardinha não. O investidor sardinha investe lá o seu rico dinheirinho, sabe, conquistado a duras penas, e ele não faz ideia aonde está sendo investido esse dinheiro. Quer outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Antes da falência do Banco Master, faliu uma outra empresa, Ambipar. Ambipar
Acho que até a gente já tinha comentado isso num outro podcast, enfim, não lembro. Mas a Ambipar foi a mesma coisa. A empresa Ambipar faliu. Só que não é banco, né? É uma empresa. Então a repercussão foi menor. Essa empresa, Ambipar, ela lançou uns títulos no mercado, porque você pode ter, né? Tipo assim, você tem a sua empresa, você cria títulos e lança no mercado, na Bolsa de Valores, lá, dizendo, olha, quem investir aqui na minha empresa, eu prometo tantos de rendimento, 1% ao mês, sei lá, enfim, promete um rendimento qualquer lá. Então as empresas, elas lançam, nesse caso da Ambipar foi o COE, C-O-E, Certificado de Operações Estruturadas. Lançou esse título no mercado e lançou na bolsa, os caras começaram a comprar esse título, investir e tal, e a Ambipar faliu. Conclusão, você perdeu o seu dinheiro, simples assim. Você pegou lá seu 100 mil real, comprou não sei quantos títulos lá da Ambipar, e a Ambipar, de um dia para o outro, o título saiu de R$92, por exemplo, para R$1. Perdeu 90 e tantos % em valor de mercado e você viu o seu dinheiro virar pó. Simples assim. Aí, cara, é complicado. Você é um investidor sardinha, você não sabe a que lado correr. Tem a turma dos coach, diz que tubarão tem que nadar com tubarão, né? Se é sardinha, você não pode ir pro mar de tubarão, né? Não pode querer se meter lá no meio dos tubarão. Eu não sabia, nem conhecia essa história da Ambipar aí, né? A Ambipar faliu e, nossa, os caras perderam mais de 90% do valor dos títulos em uma semana. E essa empresa era grande. Empresa grande, você tem... Eu que assisto Fórmula 1, eu gosto muito de Fórmula 1, né? Essa Ambipar era um dos patrocinadores ali do Fórmula 1. Então, todo grande prêmio de Fórmula 1 aparece lá a propaganda tal da Ambipar e... dizendo assim, a propaganda dizia assim, nós temos uma reserva florestal do tamanho, acho que era da Bélgica, uma coisa assim, um país lá dos Estados Unidos, da Europa, nós temos uma reserva na Amazônia, e isso e aquilo, e sabe assim, parecia as imagens daquela selva enorme, uma propaganda bonita, propaganda, não sei o quê, aí de repente, cara, os títulos perderam valor de mercado, o mercado a tal do mercado de compra de carbono simplesmente ruiu nos últimos dias, e os títulos da empresa, quem investiu nisso, acabou. Eu procurei aqui agora na timesbrasil.com.br, tá? Tem uma manchete aqui, eu só vou falar da manchete, né? Escândalo Ambipar, suspeitas de uma mega fraude, crescimento desordenado e falta de governança. Investidores estão divididos sobre a chegada de uma bolha generalizada. De novo... Fraude das Americanas, roubo hacker do Banco Central, fraude no INSS, fraude do Banco Master, fraude em concursos, fraude do Enem, vexame mundial da COP30. Que país é esse? Pelo amor de Deus, que país é esse? Amigo. Continuamos. Não é fácil, não. O Brasil é o mais antigo país do futuro, né? É o mais antigo país do futuro, boa essa. Essa, né? Já ouvi, alguém falou aí, não sei quem que falou, né? O Brasil é o país do futuro. Faz muito tempo que é o país do futuro e o tal do futuro nunca chega, né? Nunca chega. Na esteira desses escândalos todos, temos também o comentário do senhor Boris Casoy. Vamos ouvir. Essa história da prisão do Bolsonaro tirou das primeiras páginas a história do Banco Master. Tem muita gente importante, inclusive ligada ao pessoal do Supremo. Dizem que muita gente não tem dormido em Brasília por causa da história do banco. Outro noticiário, além do Banco Master, que tem interesse de muita gente que ele desapareça, que é do INSS. Também o do INSS ficou ofuscado por esse noticiário. Então, não vamos esquecer. Tem que continuar cobrindo com intensidade que merece o caso do Banco Master e o caso do INSS. Ambos não resolvidos, não solucionados. Tem gente pequena lá presa na questão do INSS, no Master ninguém. E essa dose de Bolsonaro, nesses dias, um antídoto para você tirar das primeiras páginas, para você transformar a história do INSS e o Banco Master num caso menor. É isso aí. Pois Resumiu tudo, né? É verdade. Hoje a gente sabe, né? E eu demorei, acho que o povo em geral também demorou para entender essa dinâmica das notícias. Hoje existe muita chamada cortina de fumaça, né?
aparece um escândalo. O escândalo dos aposentados no INSS. Aí você precisa criar um outro fato, porque para esconder aquilo, né? Cortina de fumaça. Você precisa criar um outro fato para que o povo se esqueça, o povo pare de falar daquele notícia lá que era ruim para o governo, né? Então o povo até tem uma CPI rolando e não aparece na mídia. Por quê? Porque eles ficam criando esses outros fatos. Aí teve essa notícia aí da Ambipar, daí também já sumiu, daí não sei o quê. Agora teve o Banco Master e a gente sabe, nós nem tocamos no aspecto político da coisa, porque tem gente graúda, como o Boris Casoy disse, gente graúda lá de Brasília, envolvida, provavelmente fraude. O banco BRB lá, o Banco Regional de Brasília lá, que é um banco estatal, andou, sabe assim, umas fraudes, comprando título que não existia só no papel, e comprando assim, quando eu falo comprando, não é 100 mil reais, né? Os caras falam de milhões, 500 milhões de reais investido, e depois mais 2 bilhões, não sei o que, investido, não é pouca grana não. O BRB tá atolado até o pescoço com o Banco Master, e é um banco estatal gerido por políticos. E aí agora os caras estão tentando achar um jeito de varrer para baixo do tapete esse negócio. É por isso que estão dizendo isso aí, né? Que o Bolsonaro foi preso numa data específica para cobrir. Cobrir a cortina de fumaça. Claro, as duas coisas, né? Que nem disse o Boris Casoy, né? A questão do Master, do Banco Master, e a questão do INSS, né? E quanto aquilo ali, cada pena que puxa é uma galinha, né? A coisa tá feia ali, né? A coisa tá feia nessas duas áreas aí, dos aposentados. Nos dois. Falando em cortina de fumaça, há um filme bem subestimado, né? Não fez sucesso. Eu tenho certeza que você nem ouviu falar, mas é um filme muito, muito, muito bom sobre esse assunto da cortina de fumaça, que não é uma coisa brasileira, é uma coisa, né? Todo mundo, país do mundo inteiro, né? Fazem isso, né? Existe um filme chamado Mera Coincidência. Mera Coincidência, é de 1997, que é estrelado por Robert De Niro e Dustin Hoffman, dois grandes, né, de Hollywood aí. Sim, dois grandes atores. E o filme trata exatamente disso. É uma comédia, né, mas é uma sátira política ali dos Estados Unidos, em que o Dustin Hoffman, um agente do governo, no filme não dá muito a entender que ele é do governo ali, né, mas ele é chamado para criar uma distração. E para fazer essa distração pegar legal, ele vai e contrata o Dustin Hoffman, que é um mega diretor de Hollywood e tal, tava meio esquecido, meio largado, meio de lado. Contrata esse diretor de cinema para criar essa distração toda aí. É um filme muito interessante. Não sei onde é que faz para assistir. Onde é que você consegue assistir? Parece que na Amazon tem, lá no Prime Video tem. Mas o Netflix teria que dar uma pesquisada. Pois eu vou. Mera Coincidência, vale a pena. Assista que você vai ficar, olha... Vou surpreender você agora. Você assistiu? Eu já assisti esse filme. Me surpreendeu mesmo. Eu não conheço ninguém que assistiu esse filme. Cara, você começou a falar Dustin Hoffman e Robert De Niro no mesmo filme, e falando, ele é um cineasta, que ele vai fazer isso. Eu falei, já vi esse filme, cara. Gostou? Gostei, muito interessante. Bom, realmente, né? Concordo com você, muito interessante. Que fala justamente disso, né? De criar cortinas de fumaça, e até me lembrei agora, eles criam uma lenda, como se fosse uma lenda antiga. Tem um spoiler do filme aqui, né? Eles criam uma lenda de um sapato velho que é jogado nos fios do... Ele pega isso, de noite, eles saem pela cidade jogando um par de tênis amarrado pelos cadarços para ele enroscar nos fios de energia elétrica, nos postes e tal, e a partir daí eles criam uma lenda que, como se essa lenda já tivesse existido, acharam um documento lá, não sei, numa biblioteca de anos atrás, e agora eles estão revelando essa coisa. Na verdade, nunca existiu nada, eles estão criando do zero essa lenda. É bem interessante, realmente. Sim, eles criam muita coisa. Tem um personagem lá, eles criam um herói, né? Um herói de guerra, se eu não me engano, lá, enfim, chamam
rapaz lá, enfim. Olha, e aí não, é mentira em cima de mentira que eles vão criando, é bem interessante. Esse filme não é muito... eu até imaginei que você não tinha assistido, eu não conheço ninguém que assistiu, é que nem aquele outro filme também, Idiocracia. Que eu também vi e que também é muito bom. É difícil achar alguém. E são 2 filmes muito bons, mas que não ganharam manchete, né? Não ganharam destaque, né? Eu acho que as pessoas não gostam de assistir esse tipo de filme porque ele mostra meio que uma realidade ali. A gente gosta de assistir coisa que nos distrai. Exatamente. A gente cabeça da realidade e tal. É, bem isso. Mas você sabe que você citou ali no filme lá, eles criam personagens, eles criam heróis, e na verdade a gente sabe que muitos dos heróis são fabricados efetivamente, né, pela mídia. Vou te dar um exemplo muito claro, muito claro. Hoje já não se comenta tanto, né, foi na Segunda Guerra Mundial, o assunto já morreu faz tempo. Mas você sabia, certamente sabia, que a Carmen Miranda, ela foi um produto brasileiro criado pela mídia americana em troca do apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial a favor dos americanos. Eu não sabia. Pois então, a Carmen Miranda era uma ilustre desconhecida, ela era conhecida no Brasil, mas do público americano, uma total desconhecida. Aí os Estados Unidos precisava ser mais simpático com o Brasil, entendeu? Eles precisavam, assim, do apoio do Brasil para fazer o Brasil entrar porque o Brasil, na época, lá no Getúlio Vargas, eles queriam entrar na guerra a favor do eixo, a favor dos alemães. Existia uma forte tendência do governo do Getúlio Vargas de entrar na guerra do lado errado. Hoje sabemos do lado errado da guerra, a favor de Japão, Itália e Alemanha contra Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram sabendo disso e vieram falar com o Getúlio Vargas. Não, rapaz, você tem que entrar na guerra, tudo bem, pode entrar na guerra, mas você tem que entrar a nosso favor, você tem que entrar do nosso lado, porque isso, porque aquilo, tal. E nessa negociação, os americanos falaram assim, não, vamos popularizar mais o Brasil no mundo, não sei o quê. E nessa que foi a Carmen Miranda, virou assim uma febre nos Estados Unidos, porque a mídia fabricou a Carmen Miranda nos Estados Unidos, uma ilustre desconhecida lá até então. E aí você fica pensando, né, hoje assim, nossa, olha que legal, tivemos uma cantora e atriz brasileira que fez sucesso nos Estados Unidos. Mas ela não era brasileira, né? Não era bem brasileira, né, ela era portuguesa, na verdade, mas fez muito sucesso no Brasil na época. E ela foi fabricada, meu camarada, por outros interesses políticos. Sim. Com certeza, exatamente, o Departamento de Estado americano usou de tudo que tinha, né? O Walt Disney teve no Brasil. O Walt Disney teve no Brasil. Teve no Brasil, ele criou aquele personagem lá, o Zé Carioca. O Zé Carioca, exatamente. Foi produzido um videozinho, desenho lá, né? Um desenhozinho bacana, que tinha aquela música da Aquarela do Brasil, né? Que tava no filme lá, no desenho, o Zé Carioca, o Pato Donald, enfim. Foi feito toda uma jogada, tudo orquestrado pelo Departamento de Estado americano para, né, fabricar, né? Fabricar. E o Brasil tem tanta importância para os americanos que depois do Zé Carioca, o outro filme que teve foi qual que é esse? Que teve agora recentemente, de passarinho também, lá em Hollywood. Aquele da Arara Azul lá? Ararinha Azul lá, como é que é o nome do filme? Eu não vou lembrar. Gente, o filme da Ararinha Azul, esqueci o nome agora. Você assistiu com as netas? Eu não vou lembrar. Eu assisti uma vez esse daí, mas faz muito tempo já. Se você está ouvindo aí, põe no comentário. Você que está ouvindo aí, lembrou o nome, põe um comentário do nome do filme aí para nós lembrar. Isso, escreve pra gente. No outro podcast a gente volta, né, a dizer o nome desse filme. Então o Brasil tem tanta importância para os Estados Unidos que depois do Zé Carioca, que nasceu na Segunda Guerra Mundial, o próximo filme foi esse aí agora, da Ararinha Azul aí. Então assim, os caras estão se lixando pro Brasil, né? Só quando é interesse deles é que o Brasil tem alguma relevância. Isso aí não tem nada. É isso, o que mais que temos? Hoje falamos bastante. O que mais que temos para falar hoje? Você sabe que... O que eu estava vendo essa semana? Eu estava vendo um negócio bem interessante. Eu estou tentando lembrar qual foi o gatilho que teve. Estava aqui conversando no sofá com a minha esposa sobre como a gente lia muitos livros, né? Na época hoje eu leio... A partir da faculdade que eu comecei a fazer, com, sei lá,
20 e tantos, quase 30 anos, eu comecei a ler muito livro técnico. Mas na minha adolescência, eu li muitos livros, toda Monteiro Lobato, toda aquela literatura juvenil da época, os livros, para o vestibular, inclusive, li muito livro de Machado de Assis, aquelas literaturas que eram cobradas, né? No Augusto dos Anjos, que era cobrada na época para o vestibular. Vestibular, né? Isso. E eu li muito Graciliano Ramos da vida. E eu estava lembrando que eu li muito nessa época, na minha adolescência, dos 12 aos 17, eu li muito Agatha Christie. Também li. Sabia dessa? Também li. Então, Agatha Christie, para quem não sabe, para você que está nos ouvindo aí, se você quiser uma dica de leitura boa, é a Agatha Christie. A Agatha Christie, ela escreve sobre romances de mistério, solução de crimes. E eu tenho uma neta que é fascinada por Agatha Christie. Ela já leu vários livros deles. E assim, eu tava lembrando, falei, nossa, olha só, né? E só tem as histórias da Agatha Christie são bem envolventes, né? Mas só tem uma coisa que me pegava. E era o nome dos personagens. Você não gostava do nome dos personagens? Ah, rapaz, ela era inglesa. E aí aqueles nomes impronunciáveis, né? Uns nomes muito difícil, né? Porque muito difícil. O inglês britânico, inclusive, o inglês já é difícil para nós, o britânico é pior ainda. E aí isso, para mim, dava uma certa dificuldade depois que daí tinha que ser, né? Não era o João, a Maria, o Pedro, o Carlos, né? Aqueles nomes malucos lá. E no desenrolar da história, eu ficava, pera, quem que é esse cara aqui mesmo? Quem que é? Não é aquele nome, aquela coisa? Eu inventava uma pronúncia na minha cabeça do que eu achava que era, né? Aquele nome lá. Então, o próprio Sherlock Holmes dela, né? Tem o Sherlock Holmes lá do Arthur Conan Doyle. Isso. E tem o detetive dela, que ficou muito famoso também, era um belga de nome francês, Hercule Poirot. E todo mundo que pronunciava esse nome falava assim, não, mas esse aí é francês. O próprio personagem nos livros chamavam ele de francês. Ele dizia, não, eu sou belga. Ele fazia questão de dizer, não, eu sou belga. Esse é o Sherlock Holmes da Agatha Christie. Mas enfim, nossa, li muito, cara, li muito. Tinha que retornar a ler pelo menos alguns livros da Agatha Christie. O hábito de leitura hoje em dia tá em desuso, né? Tá em desuso, né? Na verdade, tá em desuso. Hoje a gente não tá lendo mais, a gente tá ouvindo ou vendo, né? Vide este nosso podcast que estamos gravando. Sem falar nisso, né? Eu acho que por isso era hoje, então. Então, também acho, não tenho nada mais. Deixa eu ver aqui. Muito bem, então. Então, vamos encerrar por hoje. Por hoje tá bom, né, Adilson? Hoje já deu. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e ouvir o nosso bate-papo. Afinal de contas, é um bate-papo aqui, né? Que você pode participar. Lembrando que aqui mesmo no Spotify, você pode deixar um comentário ou uma sugestão. E a gente vai ouvir, vai ler, vai levar em consideração. Ok? Ok, Adilson, encerramos por hoje, então. Encerramos por hoje. Hasta la vista, baby.